pessoal do Cabelo Literário, tudo bem? O vídeo dessa semana é sobre você que tá aí em casa coçando os dedos pra falar, pra xingar muito no Twitter. E na semana passada saiu uma matéria minha com o John Green, eu entrevistando o John Green. E aí, muita gente falou coisas bacaninhas e tal, mas muita gente falou coisas difíceis de serem lidas, eu diria. E aí, uma das pessoas que me chamou muita atenção foi uma menina, não vou nem colocar aqui, que comentou lá dizendo sua tosca, que inglês horrendo, pelo amor de Deus, nananana. Então, antes de qualquer coisa, eu queria contar pra vocês só um pouquinho do que aconteceu naquele dia que ninguém quis perguntar. Ninguém, você, mocinha, não quis me perguntar o que aconteceu naquele dia para eu estar tão nervosa. Então vamos lá. Naquele dia de acordar às 4 horas da manhã, eu ia ficar 5 minutos com o John Green. E eu estava desde as 4 horas da manhã aguardando o John Green. Mas isso é normal, tá? Isso quando você é jornalista, que eu acho que você não é, amiga. Mas se você for jornalista, você deve saber que é normal essa espera, né? E esse tempo curtíssimo. E aí o que aconteceu? Eu estava nervosíssima. Afinal de contas, é o John fucking Green. Não é o seu vizinho, é o John Green. E aí eu estava lá no meio de maior galera super competente, uma galera incrível. E aí eu descobri que de youtuber, assim, tirando Omelete, Capricho, Atrevida, etc, etc, de youtuber só tinha eu, a Foquinha e a Luli, que tava indo representar a Bru Vieira do Depois dos 15. E aí eu falei, meu Deus, de todos os youtubers, eu estou aqui. Eu. E aí eu tava assim já, tava tipo, ai meu coração, ai meu coração, ai meu coração. E aí o meu horário de entrevista com o John Green era às 3 da tarde. Aí era 1 da tarde, eu tava tipo já morrendo, tava desmaiada, tava treinando lá. Aconteceu alguma coisa com o Nat, que é o Nat Wolff, que é o ator que interpreta o Quentin no Paper Town, no Cidade de Papel. Nossa, até deu um enrolation aqui. Aconteceu alguma coisa com ele, ele teve que sair correndo. E aí veio a assessora da Fox e falou, Tati, pelo amor de Deus, você faria só com o John Green? Falei, claro, amiga, faço só com o John Green. E lembrando, era, sei lá, 1 da tarde e a minha entrevista estava marcada para as 3 da tarde. E ela falou, então vamos agora, que aconteceu alguma coisa com o Nath, a gente não sabe o que, e precisa, tipo, não pode parar, a gente não pode parar. Eu falei, demorou. Então peraí, que eu vou aqui me preparar e tal. Ela falou, não tem tempo, joga suas coisas aí e bora. E eu, tipo, aí eu joguei toda a minha mala, fui toda cagada, com batom na cara, assim, e aí eu falei, vai dar tempinho de eu passar no espelho, pelo menos, nem isso deu, eu cheguei lá, tinha 15 pessoas na sala de produção, porque tava todo um frenesi, tinha a galera, tinha os câmeras, tinha a galera da Fox, os assessores, tinha todo mundo, e o John Green estava super nervoso, porque algo tinha acontecido com o Nat. E também não era o meu horário, e os jornalistas que tinham aquele horário estavam super apreensivos, falando, ai meu Deus, será que eu não vou mais? A menina tá passando, e agora o que tá acontecendo? Cadê o Nath? E agora? Nananã. E eu cheguei de cara com o John com uma mochila toda cheia de coisa na cabeça, sabe aquelas mulheres que andam com a coisa na cabeça assim? Tava tipo, E aí o John falou, hi, nice to meet you. E aí eu falei, nice to meet you too. E aí eu fiquei tipo, oh meu Deus. E aí ele falou, olha, eu estou um pouco nervoso, porque eu não sei o que aconteceu com o Nath. Estamos numa situação um pouco complicada. E eu falei, amigo, tá tudo certo, vamos lá. Só que não estava tudo certo, porque eu estava muito nervosa. E aí ele falou da minha tatuagem, e eu fiquei tipo, o John Green está falando da minha tatuagem. Então foi todo um momento muito complicado de eu conseguir entender o que estava acontecendo na minha vida e também conseguir ter o jogo de cintura pra levar ali aquela situação. E esse foi um dos motivos. O meu inglês também não é um dos mais perfeitos, mas esse foi um dos motivos. Eu não estava entrevistando meu vizinho, eu estava entrevistando John Green nessa situação. Então, antes de vocês xingarem, apenas parem e pensem o que a pessoa passou. O que a pessoa fez para estar ali, certo? E é por isso que eu vou falar nessa semana sobre haters. Porque haters são assim, né? Eu demorei muito pra conseguir conviver com os haters. E aí vocês estão perguntando, o que isso tem a ver com a literatura? Cara, tem muito a ver com a literatura. Porque tem muito personagem que é hater. E aí na lata, assim, não tem como, né? De novo, vou ter que citar Harry Potter. Porque o Draco é um puta hater do Harry, né? Vamos combinar? E assim, pra quem leu, não quero contar spoiler, mas pra quem leu, vai ver que tem várias situações que o Draco, ele é realmente isso, ele é um hater do Harry, porque o Harry não faz nada certo pra ele. Tudo que o Harry faz pra ele tá errado.
E assim, ele merecia mais do que o Harry. Então o hater, ele tem uma certa inveja, não é nem cobiça. É uma inveja, aquela história assim de que eu quero aquilo pra mim. Eu não quero que a outra pessoa tenha. Eu não quero isso, ela não merece, eu mereço. E isso é muito complicado. Todos nós já fomos haters alguma vez na vida. É natural do ser humano a gente ser um pouquinho hater. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso no Inveja, né? E aí eu perguntei no Cabine Clube personagens haters que vocês lembravam. E vocês lembraram de muita coisa, gente. Eu fiquei inconformada. Porque, olha, eu vou até ler alguns aqui pra vocês que eu prometi que eu ia ler. Marcelo Vidal. M do Garoto Exemplar, de fato. O personagem mais odiável, Umbridge, de Harry Potter. Margaret White, mãe da Carrie. Crazy Billy, de Carrie Estranha. Rei Joffrey, sua mãe Cersei, de As Crônicas de Gelo e Fogo. Cara, tem muito, muito, muito. Healy é hater da Minnie em A Resposta, com certeza. Com certeza. E é um hater bem estranho, mas é bem hater. O Mingau está sendo hater de alguém agora, porque ele tá que não consegue se aguentar na vida dele. Que foi, Mingau? Eu também tenho um hater. Ele tá aqui. Se você quiser, eu apresento. Ele não gosta de mim. Voltando, Bentinho seria um hater suavizado? Cara, o Bentinho com certeza é um hater do Escobar. Com certeza. E aí é engraçado porque essa história de hater, e eu já vou explicar pra mim qual é o maior exemplo de hater da humanidade, mas essa história de hater eu fui dar uma pesquisada pra entender um pouquinho por que tem tanto hater, né, na internet. E aí, assim, existem vários sociólogos que explicam o seguinte, que talvez não é que existam mais haters, mas é que há um espaço maior para esses haters aparecerem, que é a internet. Que a internet nos dá essa figura de que, tá tudo bem, eu tô na minha casinha, aqui no meu computador, tô protegida, eu posso falar mal de alguém, eu posso ser hater de alguém com tranquilidade, talvez sem ser julgada, porque eu posso falar até de maneira anônima, né? Então, assim, existem muitos haters em toda a nossa história. Eu, particularmente, não sei lidar tão bem. Eu sou uma pessoa muito complicada porque eu choro, eu sou sensível, eu leio os comentários, eu sempre respondo todos os comentários. Então tem alguns haters até na minha aparência, né? E inclusive teve, por uma coincidência muito bizarra, uma blogueira americana que ela tem uma doença, que ela tem muitas acnes, né? Mesmo mais velha. E aí um dia ela resolveu mostrar o rosto dela sem maquiagem e os comentários são absurdos. Inclusive falando que ela é nojenta, disgusting, que ela nunca... Essa mulher nunca lavou o rosto, porque ela é uma blogueira de moda, uma blogueira de maquiagem. Então, isso é bizarro. O psicológico dessa mulher deve estar lá embaixo, sabe? E as pessoas não se tocam disso, que por trás desses comentários que eles estão colocando, né? Por trás dessas pessoas que aparecem no YouTube, por exemplo, são pessoas reais, gente. A gente tem que entender isso. São pessoas com realidades, com histórias e que a gente nunca sabe o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa tá passando pra gente falar qualquer tipo de coisa, qualquer crítica negativa que não seja meramente construtiva. Porque eu xingar você, eu ser hater de qualquer um de vocês, não vai fazer a menor diferença na vida, assim, sabe? Não vai... Eu não sei o que você tá passando. Eu não tô sendo construtiva, não vou fazer diferença na sua vida positivamente, né? Uma coisa é crítica construtiva, outra coisa é você ser hater, é você odiar por odiar, né? Os odiadores sempre vão odiar, dando uma portuguesada aqui na música da Taylor Swift, que não é bem a música da Taylor Swift, que já veio há muito tempo, né? Essa frase do haters gonna hate. Então, na verdade, a gente tem que pensar isso muito bem. E eu fiquei brisando nisso, não só pelo fato do meu vídeo do John Green, mas também porque eu tava assistindo, tava terminando essa última temporada do Orange is the New Black, e eu fiquei pensando, assim, o quanto que a gente não sabe da vida alheia. Porque eles têm essa coisa de sempre mostrar a vida da presidiária, né? Por que ela foi para lá, e aí às vezes mostra desde a infância, como foi, e a gente simplesmente não sabe do que acontece na casa do lado. Não sabe. A gente tem uma capacidade de julgar absurda, então assim, você vê pelos próprios personagens do Orange, que inclusive é um livro, tá, gente? Então eu não estou saindo da literatura. Você tem os próprios personagens do Orange ali, que alguns você gosta mais, outros você gosta menos, e tem alguns que você fala, cara, que menina estúpida. Por exemplo, a própria Piper, eu não gosto da Piper. Eu acho ela muito chata. Só que, cada vez mais que vai mostrando o que ela passou, eu fico tipo, tudo bem, tudo bem. Eu desgostava menos dela antes,
entendeu? Mas agora que eu tô começando a entender um pouquinho o que que cerca, eu tô começando, assim, a entender um pouquinho como funciona a mente da Piper, né? Então, assim, no livro é até um pouquinho diferente, não acho que a Piper do seriado é igual à do livro, mas, de qualquer maneira, Orange is the New Black traz pra gente muito isso, porque você tem vários haters ali, e por isso que esse é o meu maior exemplo de hater. É essa literatura, é esse exemplo, né? Que você são os haters dali de dentro, que uma é hater da outra, tem várias histórias, vários personagens, só que a gente nunca sabe, elas mesmas nunca sabem da história por trás de cada presidiário ali, de cada pessoa que foi presa. E também não sabe as histórias dos policiais, por exemplo, né? Que a gente teve muito isso na terceira temporada, não sei se todo mundo assistiu. Então, assim, que não tem tanto no livro, enfim. Então é só pra vocês entenderem essa história do hater, essa história de que o quão complicado isso é. E eu quero que vocês comentem aí embaixo mais haters, que vocês lembrem da literatura, porque tem muito, né? Tem muito. Eu acho que essa deve ser o pilar. É tipo aquela história do ciclo do herói, sabe? Deve ter também o ciclo do hater, sei lá, sabe? Essa coisa de que sempre vai ter um hater pra ter um gostinho ali, sabe? De que quero ler este livro até o final. Acho que os haters fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida e fazem parte da nossa literatura. Eu espero que vocês tenham gostado. E como esse vídeo foi toda uma resposta ao comentário, eu não vou ler comentário essa semana, porque pra mim já deu só essa já foi mais que suficiente, ok? Um beijo e até segunda-feira que vem. Tchau! E uma coisa muito importante que foi o seguinte, calhou de que esse vídeo ia ser essa semana mesmo, assim, porque nessa semana, eu ainda não sei o dia, mas eu também vou começar o meu canal. Olha que emoção, soltem focos, por favor. Haters também. Que na verdade tem tudo a ver com o tema de haters, por isso que eu falei que calhou tudo. Porque o nome do canal vai ser Mimimi. Que eu vou falar toda semana sobre o mimimi que é a vida, não é mesmo, gente? E vou falar um pouquinho, parem de mimimi, vou chamar a maior galera pra falar o que é mimimi pra cada um. E também vou me justificar para alguns mimimis que a gente acaba fazendo naturalmente. E é isso, eu sempre respondo os comentários com o meu perfil, eu ainda não consigo mudar a URL, porque eu troquei de e-mail e tal, então tem todo um lance, eu ainda não tenho o número exato de inscritos. Então se vocês puderem já ir lá, e quem quiser, claro, se inscrever, para eu poder logo mudar e colocar tudo, mas já tá aqui no ar, publicamente, para que todo mundo saiba dessa minha ideia. Vocês estavam tão curiosos para saber o que ia ser o meu canal, então a gente vai ter isso. Engraçado que todo mundo do Cabine praticamente já tá com o canal. A gente tem o Guto, que vai ter o canal que vai ter o nome dele, tem o Dan, com o Papo de Viado, tem a Lu, que tem o blog dela, que é a Lucinda Sky, e vai ter a Tati, com o Mimimi. Sim? Né? Valeu!